Olha só, momento de conexão Brasil-Itália, mas calma lá, o italiano hoje está num lugar diferente. Vocês sabem, mercado financeiro, Carlo Cauti, que hoje não está aqui, mas está nesse cenário maravilhoso, vai trazer todas as informações do mercado financeiro para a gente. Boa tarde, Cauti, seja bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Gesiane, boa tarde ao nosso público, boa tarde aos nossos comentaristas. Pois é, estamos aqui em Paris, cobrindo a crise do governo francês, né? O primeiro-ministro da França, Sébastien Lecornu, se demitiu hoje, apresentou suas demissões, apenas 12 horas após ter apresentado a lista dos ministros, um governo muito contestado, esse disse Lecornu, principalmente porque não tinha apoio parlamentar, né? Um governo que começava já com minoria, e o primeiro-ministro francês decidiu deixar o seu cargo, entregar para o presidente da República, Emmanuel Macron, seu cargo, por causa da impossibilidade de encontrar uma maioria parlamentar que garantisse a sustentabilidade do seu governo do ponto de vista político. O problema fundamental da França é um só: gastos públicos fora de controle. A França não consegue arrecadar mais do que gasta, e nenhum governo consegue juntar a maioria dos partidos políticos presentes na Assembleia Nacional Francesa, porque os cidadãos franceses não estão dispostos a fazer sacrifícios para reduzir, né, esse montante de gastos públicos, principalmente com programas sociais. Lecornu, que foi nomeado por Macron no dia 9 de setembro deste ano, após a crise do governo de François Bayrou, tentou por quase um mês, menos de um mês, né, pouco menos de um mês, juntar as forças políticas para garantir a sua maioria. Não conseguiu, apresentou a lista de ministros 12 horas atrás, agora 24 horas atrás, né? E na manhã desta segunda-feira apresentou as suas demissões para o Macron. Crise política na França, e o risco é que, além de uma possível nova eleição na França, que poderia gerar mais caos político no país, o próprio presidente Macron poderia decidir se sua demissão, poderia se demitir, poderia renunciar ao seu cargo e deixar então o Palácio do Eliseu. Isso jogaria a França, que lembramos é a segunda maior economia da zona do euro, da União Europeia, poderia jogar a França em um momento de turbulência política sem precedentes. Então, a crise política da França está apenas começando nessa segunda-feira. Vamos ver quais serão as consequências. E agora passando para o mercado financeiro, Gesiane, porque aqui no Brasil o Bovespa não para e hoje fechou em baixa. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. O Ibovespa, então, que perde força nesta segunda-feira e cai 0,35% aos 143.692 pontos. Dias que começaram, um dia que começou nas montanhas russas no Ibovespa, começou positivo, mas depois o mau humor, né, tomou conta do mercado. O que aconteceu no Ibovespa? Principalmente as notícias vindo da Europa, obviamente, acabaram afetando o Ibovespa, mas também a negociação, aliás, o encontro virtual, né, podemos dizer assim, né, o debate virtual entre Lula e Trump. A percepção foi ótima em ambos os lados. A necessidade de um fim no tarifaço pedido pelo Lula, mas também, por outro lado, a necessidade que Trump está colocando sobre o Brasil, deixaram então o mercado em compasso de espera. Além disso, os dados da balança comercial acabaram pesando nesta decisão. Então vamos ver o que vai acontecer e se esse encontro entre Trump e Lula vai acontecer, encontro físico, né, presencial, vai acontecer em breve. Por sua vez, vamos dar uma olhada na moeda única, na moeda dos Estados Unidos, porque o dólar hoje também fechou em queda nesta segunda-feira. Dólar que continua perdendo força frente às principais moedas do mundo, R$ 5,31 para o dólar, queda de 0,52%. O dólar, então, que acaba fechando mais um dia em queda. Quem volta a subir hoje é o petróleo que ganha 1,91%, 65 dólares e 60 centavos, perdão, aqui em Paris está bastante frio, então minha voz hoje aqui não é das melhores. 65 dólares e 60 centavos, né, para o petróleo lá em Londres, o tipo Brent. Lembrando que as tensões entre Ucrânia e Rússia continuam acontecendo. Isso também lá no Oriente Médio. O Hamas aparentemente poderia estar dividido na aceitação, né, desta decisão de acordo de paz apresentado pelo governo americano. Isso acabou levando o petróleo para uma nova alta, isso muito positivo para o nosso Ibovespa.
Quem sobe hoje é o ouro. Vamos dar uma olhada hoje no ouro. Sobe e se aproxima da marca dos $4.000 por onça por causa desta incerteza global. Os investidores estão atentos ao cenário político no Brasil e também lá fora. Trump estaria pressionando por esse acordo entre Israel e Hamas, enquanto as negociações iniciaram hoje no Egito. Temos ainda nos Estados Unidos a situação do shutdown, continua paralisada, e com isso então o ouro volta a subir $3.960 por onça, uma alta de 1,90% para o ouro. O ouro que, lembramos, está em uma corrida aparentemente sem fim, esse ouro que não para de subir, né, e continua nesta segunda-feira também. Minério de ferro, por sua vez, lá em Dalian, na China, sobe também 0,05%, $104,15 para o minério de ferro. E hoje quem cai é o euro. O euro, a moeda única da União Europeia, perde 0,79%, R$ 6,22 frente ao real. Quem também não para de subir é o Bitcoin. Bitcoin que ganha 1,46% nessa segunda-feira, supera a marca de $125 mil, $125.317 para o Bitcoin. Lembrando que o Bitcoin estava na semana retrasada indo em direção de $100 mil por criptomoeda, 108 mil, né, Gisele? A gente estava comentando aqui a crise do Bitcoin em agosto, então, quando era férias nos Estados Unidos, todo mundo vendendo Bitcoin para pagar as férias, e hoje volta então a subir o Bitcoin. Quem sobe hoje também é a Bolsa Americana, com o S&P 500, que ganha 0,36%, 6.740 pontos para o S&P. O Nasdaq também hoje ganha 0,78%, 24.978 pontos. Quem perde hoje é o Dow Jones, 0,14%, 46.694 pontos. Lembrando que estamos já em temporada de divulgação de balanços trimestrais aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Isso acaba afetando e muito os índices nos Estados Unidos. Agora, em outubro, é possível que o Federal Reserve corte mais uma vez a taxa de juros por lá. Isso acaba afetando diretamente os indicadores do mercado financeiro americano. Agora, na Bolsa Brasileira, vamos dar uma olhada nas maiores altas e baixas por aqui. A bolsa aqui no Brasil hoje teve a Companhia Siderúrgica Nacional, que foi a melhor do dia, alta de 5,85%. O Grupo Pão de Açúcar sobe 3,38%. Companhia Siderúrgica Nacional Mineração ganha 3,05%. Usiminas 2,93% e Braskem 2,60%. A pior do dia é a Natura, 4,26%, Raízen perde 3,96%, Seab perde 3,47%, Grupo Asas 3,22%, IGT 11 perde 2,59%. E agora, falando gráfico do dia, Gesiane, vamos falar do gráfico do dia e depois a gente vai falar um pouco de investimentos no mercado internacional. Vamos falar então de quem acha que as redes sociais deveriam ser proibidas para menores de idade. E temos aqui no Brasil um número importante de pessoas, né? Esse é um gráfico que foi apresentado à base de uma pesquisa que perguntou para 23.700 pessoas entre 18 e 75 anos em 30 países, feita pela Ipsos, que é um dos principais centros de pesquisa do mundo. No Brasil, 69% dos brasileiros acham que sim, as redes sociais devem ser proibidas para menores de idade, uma alta de 9%. Na Indonésia, 87% da porcentagem de pessoas que acham que devem ser proibidas. Seguindo aqui, onde estamos hoje, na França, 85% e a Austrália com 79%. Todos os países em alta, menos a Índia, que acham que menos 5% dos entrevistados acham que sim, as redes sociais devem ser proibidas para as pessoas, né, para os menores de idade. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.